Você já ficou horas pensando se deveria mandar aquela mensagem importante? Já passou semanas analisando uma decisão e no final, o tempo passou e a oportunidade se foi. Quantas vezes você se pegou criando cenários na mente, imaginando todas as possibilidades, mas nunca deu o primeiro passo? Se você se identificou com alguma dessas situações, então precisa entender algo fundamental que os filósofos estoicos descobriram há mais de 2000 anos. Pensar é uma virtude, mas pensar demais sem agir é um veneno que paralisa nossa existência. Hoje você vai descobrir por que a mente que pensa eternamente, mas nunca age, se torna sua própria prisão. Vai entender como os grandes estoicos da antiguidade desenvolveram uma mentalidade que valoriza a reflexão, mas exige movimento. E mais importante, você vai aprender técnicas práticas para quebrar o ciclo da análise paralisante e começar a viver com propósito real. Porque no final das contas, não importa quantos livros você leu ou quantas horas passou refletindo sobre sua vida. O que importa é o que você faz com esse conhecimento. O estoico autêntico não vive perdido nos pensamentos. Ele se move com clareza e determinação. E hoje você vai descobrir exatamente como fazer isso. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Vivemos em uma época onde temos acesso a mais informações do que qualquer geração anterior na história da humanidade. Podcasts, livros, cursos, vídeos, artigos, tudo ao alcance dos nossos dedos. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão paralisados pela quantidade de opções e análises possíveis. Desenvolvemos uma cultura da procrastinação disfarçada de prudência, onde pensamos que precisamos entender absolutamente tudo antes de dar qualquer passo. Mas aqui está a verdade que os filósofos estoicos entenderam há séculos. A sabedoria verdadeira não está em acumular conhecimento infinito, mas em agir com base no que já sabemos. A ação correta nasce do discernimento que já possuímos, não da busca pela perfeição absoluta que nunca chegará. Os estoicos da Roma antiga enfrentavam decisões de vida ou morte, comandavam exércitos, governavam impérios e lidavam com crises que definiam o destino de civilizações inteiras. Eles não tinham o luxo de ficar pensando eternamente. Precisavam ver com clareza, decidir com sabedoria e agir com firmeza. E foi exatamente essa combinação que os tornou homens influentes e respeitados da história. Hoje, você vai aprender que clareza mental não é o destino final da sua jornada de autodesenvolvimento. Clareza é apenas o ponto de partida para a ação transformadora. E o tempo entre entender e executar precisa ser o menor possível. Se você realmente quer crescer e evoluir como pessoa, a mente estoica é treinada para isso. Cortar através da névoa da indecisão, enxergar o que realmente importa e se mover com propósito. Não porque tem todas as respostas, mas porque entende que é no movimento que encontramos as respostas mais importantes. Precisamos falar sobre algo que se tornou uma epidemia silenciosa em nossa sociedade: o vício em pensar sem agir. Você conhece essas pessoas. Talvez até seja uma delas. São aquelas que passam meses estudando sobre investimentos, mas nunca investem um centavo. Que leem dezenas de livros sobre relacionamentos, mas nunca trabalham de verdade em suas próprias conexões. Que consomem conteúdo sobre empreendedorismo, mas nunca tiram uma ideia do papel. O pensamento se tornou um substituto confortável da ação, porque pensar é seguro. Quando você está apenas pensando, não há risco de falhar, de ser rejeitado,
de descobrir que talvez não seja tão competente quanto imaginava. A mente cria labirintos complexos de análise para evitar o desconforto inevitável que vem com o movimento real. Os filósofos estoicos observavam esse padrão com uma clareza impressionante. Eles entendiam que muitas vezes o que chamamos de prudência ou cautela é apenas medo disfarçado. É a parte de nós que prefere a segurança da inação à incerteza da ação. Como disse um dos grandes princípios estoicos, é melhor falhar tentando do que ter certeza de que nunca tentamos. Pense nisso como polir uma espada sem nunca empunhar para o uso. Você pode fazer com que ela fique reluzente, perfeitamente afiada, uma obra de arte. Mas se ela nunca é usada para seu propósito real, ela permanece apenas um objeto bonito e inútil. Da mesma forma, uma mente que só pensa, mas nunca age, pode ser impressionante em teoria, mas é impotente na prática. O problema não é ter pensamentos profundos ou fazer análises cuidadosas. O problema surge quando o pensamento se torna um fim em si mesmo. Quando começamos a acreditar que pensar mais é sempre melhor, independente de levar ou não à ação. Os estoicos entendiam que existe um ponto de rendimento decrescente na análise. Depois, de um certo momento, mais pensamento não gera mais clareza, apenas mais confusão e paralisia. Se você se encontra pensando demais antes de agir, precisa fazer uma pergunta honesta para si mesmo. No fundo, eu realmente não sei o que fazer, ou simplesmente não confio no que já sei. Porque na maioria das vezes, quando ficamos presos na análise infinita, é porque não confiamos na nossa capacidade de lidar com as consequências das nossas ações. E essa falta de confiança se torna uma profecia autorrealizável, porque quanto mais adiamos a ação, mais nossa confiança diminui. Agora chegamos a um dos insights mais poderosos da filosofia estoica. A ação é uma ferramenta de lapidação da mente. Não é apenas um resultado do pensamento claro, é também um criador de pensamento claro. Os estoicos descobriram que é no fazer que o pensamento se organiza de verdade, que as ideias abstratas ganham forma concreta, e que descobrimos o que realmente funciona versus o que soa bem, apenas em teoria. Pense em qualquer habilidade que você domina hoje. Seja dirigir um carro, tocar um instrumento, cozinhar um prato ou exercer uma profissão. Como você realmente aprendeu? Lendo sobre como fazer ou fazendo? Claro que a teoria é importante, mas a verdadeira maestria veio da prática, dos erros, dos ajustes, da repetição. A mesma lógica se aplica à vida como um todo. Filosofia vivida é infinitamente mais poderosa que filosofia apenas pensada. Quando você age com base em um princípio estoico, mesmo que de forma imperfeita, você aprende mais sobre esse princípio do que lendo 100 livros sobre ele. Cada passo dado com intenção revela um novo ângulo da realidade que você nunca poderia descobrir apenas pensando. Os grandes estoicos da história não eram filósofos de gabinete. Eles entendiam que a filosofia só tem valor quando é aplicada nas situações reais, quando é testada no fogo das circunstâncias. Existe uma diferença fundamental entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o que você acumula através do estudo e da reflexão. Sabedoria é o que você desenvolve através da aplicação prática desse conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria, mas é impossível ter verdadeira sabedoria sem aplicação prática. Quando você age, mesmo que de forma imperfeita, você está coletando dados da realidade. Está descobrindo o que funciona, o que não funciona,
onde suas teorias se alinham com a prática e onde precisam ser ajustadas. Esse processo de feedback só acontece através da ação. A mente que apenas pensa perde acesso a essa fonte crucial de aprendizado. Os estoicos tinham um conceito poderoso, a ideia de que somos estudantes perpétuos da vida, mas que o laboratório principal desse estudo é a ação no mundo real. Cada situação que enfrentamos é uma oportunidade de aplicar nossos princípios e ver como eles se comportam na prática. Cada desafio é uma chance de fortalecer nossa filosofia através do teste prático. Você não precisa saber tudo para começar. Na verdade, a crença de que precisa saber tudo antes de agir é uma das maiores ilusões que nossa mente pode criar. Você precisa saber o suficiente para dar o próximo passo certo. E muitas vezes, o que é o próximo passo certo só se revela quando você dá esse passo. Aqui chegamos ao coração prático da filosofia estoica. As 4 virtudes cardeais do estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole, não são conceitos abstratos para contemplação. São critérios práticos, uma bússola moral que você pode usar para navegar qualquer decisão ou situação da vida real. Quando você se encontra paralisado por uma decisão difícil, em vez de criar mais cenários mentais ou buscar mais informações, você pode simplesmente perguntar: essa ação é sábia? Exige coragem? É justa com todos os envolvidos? Demonstra autocontrole? Se a resposta for sim, você tem sua direção. Não precisa pensar 1000 vezes ou esperar por garantias que nunca virão. É como ter uma lâmina afiada que corta através do excesso de pensamento inútil e revela a direção certa. Os estoicos desenvolveram esse sistema porque entendiam que a indecisão crônica não é sinal de prudência, é sinal de falta de princípios claros. Quando você tem uma bússola moral sólida, as decisões se tornam mais simples, não porque são fáceis, mas porque você tem critérios objetivos para avaliar suas opções. Pense em como isso funciona na prática. Você está considerando uma mudança de carreira. Em vez de passar meses analisando todas as variáveis possíveis, você pode aplicar o filtro estoico. Essa mudança é sábia, considerando minhas habilidades e circunstâncias. Exige coragem para sair da zona de conforto? É justa com minha família e comigo mesmo? Demonstra autocontrole ao não ser impulsiva nem procrastinada? Se as respostas apontam numa direção, você tem sua orientação. O mesmo vale para questões de relacionamento. Deveria ter aquela conversa difícil com alguém próximo. É sábio abordar o assunto. Exige coragem para enfrentar um potencial conflito. É justo deixar a situação continuar sem ser resolvida. Demonstra autocontrole ao não agir por impulso, nem evitar por medo. Novamente, você tem um framework para decidir. O que torna isso revolucionário é que você não precisa de aprovação externa, de condições perfeitas ou de garantias de sucesso. Quando você age com base em princípios sólidos, você age com integridade, independentemente do resultado. E essa é uma liberdade tremenda, porque significa que você pode se mover mesmo em situações incertas. Os estoicos entendiam algo que nossa cultura moderna esqueceu, que valores claros tornam as decisões mais simples, não mais complicadas. Quando você sabe quem quer ser e quais princípios quer viver, muitas das decisões que antes pareciam impossíveis se tornam óbvias. Não fáceis, necessariamente, mas óbvias. É por isso que os grandes líderes da história, estoicos ou não, conseguiam tomar decisões rápidas em situações complexas.
Não porque tinham todas as informações, mas porque tinham princípios claros que funcionavam como filtros. Eles podiam rapidamente eliminar opções que não se alinhavam com seus valores e focar nas que se alinhavam. Quem age com base em princípios sólidos não precisa de garantias externas, porque tem certeza interna. Não certeza sobre o resultado, que nunca podemos controlar completamente, mas certeza sobre a integridade da ação. E essa certeza interna é suficiente para quebrar a paralisia da análise infinita. Vamos falar sobre uma das maiores armadilhas da mente moderna: a busca pelo momento perfeito. Quantas pessoas você conhece que estão esperando as condições ideais para começar algo importante? Esperando ter mais dinheiro para investir, mais conhecimento para empreender, mais confiança para se relacionar, mais experiência para liderar. O problema é que o momento perfeito é uma ilusão criada pela mente insegura. Os estoicos observaram que muitas pessoas passam a vida inteira preparando-se para viver, mas nunca realmente vivem. Elas adiam mudanças importantes esperando por uma certeza que nunca chegará, por uma garantia que não existe, por um momento que permanece sempre no futuro. E enquanto esperam, algo terrível acontece. Elas começam a enfraquecer sua própria confiança. Pense nisso. Cada vez que você identifica algo que precisa fazer, mas decide esperar, você está enviando uma mensagem subliminar para si mesmo, de que não está pronto, de que não é capaz, de que precisa de mais tempo. E quanto mais você repete esse padrão, mais ele se fortalece. A procrastinação se torna um hábito que corrói sua autoestima de dentro para fora. Enquanto você espera pelo momento ideal, o mundo não para. Oportunidades aparecem e desaparecem. Pessoas seguem em frente, circunstâncias mudam e gradualmente a vida começa a cobrar o preço da sua estagnação. Relacionamentos que poderiam ter sido salvos se deterioram. Projetos que poderiam ter florescido morrem na gaveta. Sonhos que poderiam ter se tornado realidade permanecem apenas fantasias. Os estoicos tinham uma perspectiva diferente sobre a incerteza. Em vez de ver a incerteza como um obstáculo a ser superado antes da ação, eles a viam como uma condição permanente da vida que precisamos aprender a navegar. Eles entendiam que agir apesar da incerteza não é imprudência, é coragem. Existe uma diferença crucial entre ser imprudente e ser corajoso. Imprudência é agir sem considerar as consequências. Coragem é agir depois de considerar as consequências, mas sem esperar por garantias impossíveis. O estoico não age cegamente, mas também não fica paralisado pela análise infinita. Ele encontra o equilíbrio entre preparação e execução. Pense em quantas oportunidades já passaram pela sua vida enquanto você pensava se deveria as aproveitar ou não. Aquele curso que você queria fazer, mas achou que não era o momento certo. Aquela pessoa interessante que você queria conhecer melhor, mas ficou esperando a situação perfeita. Aquele projeto pessoal que você sempre quis começar, mas nunca teve todas as condições ideais. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todo mundo tem a mesma quantidade por dia, mas também é o mais escasso. Uma vez que se vai, não volta. E uma das maiores tragédias da vida humana é desperdiçar esse recurso precioso esperando por condições que talvez nunca se materializem. Pensar sem agir é como acender uma tocha e deixar com que ela queime sozinha no escuro. Você tem a luz, tem a ferramenta para iluminar o caminho, mas se não se move, a tocha simplesmente se consome sem cumprir seu propósito. Sua mente, suas ideias, seus planos são essa tocha. Eles só ganham significado quando são usados para iluminar ações reais no mundo real.
Agora chegamos à parte mais prática deste conteúdo. Como quebrar o ciclo da análise paralisante e começar a se mover com propósito, mesmo quando você não tem todas as respostas. A primeira coisa que você precisa entender é que a dúvida não é o problema. A omissão é o problema. A dúvida é natural, humana, até saudável em muitas situações. O que não é saudável é deixar a dúvida te paralisar completamente. Os estoicos treinavam a mente para se mover, mesmo com incertezas. Eles desenvolveram uma capacidade de distinguir entre dúvidas legítimas que requerem mais reflexão e dúvidas que são apenas manifestações do medo ou da insegurança. E mais importante, eles aprenderam a usar princípios sólidos como âncora em momentos de incerteza. Quando você está enfrentando uma situação difícil e não sabe exatamente o que fazer, em vez de ficar rodando em círculos mentais, você pode se perguntar: o que está realmente sob meu controle nesta situação? Qual é a ação mais virtuosa que posso tomar agora, considerando o que sei e o que posso fazer? Essa pergunta simples corta através da confusão e te direciona para o que realmente importa. O estoico entende que agir com propósito não significa ter certeza absoluta sobre o resultado. Significa estar alinhado com seus valores no processo. Quando você age com integridade, baseado em princípios sólidos, mesmo que o resultado não seja o que esperava, você pode olhar para trás sem arrependimento, porque sabe que fez o que era certo com as informações e recursos que tinha na época. Existe uma liberdade tremenda nessa perspectiva. Significa que você não precisa esperar por condições perfeitas ou garantias impossíveis. Você pode se mover agora, da melhor forma que consegue, com o que tem, onde está. Isso não é desculpa para a mediocridade, é reconhecimento de que a excelência surge através da prática, não da preparação infinita. Os erros também ensinam, desde que você haja com integridade. Na verdade, muitas vezes aprendemos mais com nossos erros do que com nossos acertos, porque os erros nos forçam a examinar nossas suposições e ajustar nossa abordagem. Mas só podemos aprender com erros se tivermos a coragem de tentar, e isso requer ação. Aqui está um exercício prático que você pode começar a usar hoje. Quando se encontrar paralisado por uma decisão, pare e respire fundo. Depois se pergunte: o que está ao meu controle agora? Qual a ação mais virtuosa que posso tomar? Não pense em todas as ramificações possíveis. Não tente prever todos os cenários futuros. Simplesmente identifique a próxima ação certa e a execute. Comece pequeno se necessário. Se você está pensando em mudar de carreira há meses, talvez a próxima ação certa seja atualizar seu currículo ou ter uma conversa com alguém da área que te interessa. Se você quer melhorar um relacionamento importante, talvez seja mandar uma mensagem sincera ou marcar um encontro. Se você tem um projeto pessoal engavetado, talvez seja dedicar 1 hora hoje para dar o primeiro passo. O mundo não muda com pensamentos, por mais profundos ou bem-intencionados que sejam. O mundo muda com ações orientadas por clareza, e a clareza não vem antes da ação. Ela vem através da ação. É no movimento que descobrimos quem realmente somos e do que somos capazes. A mente estoica valoriza profundamente o pensamento, mas idolatra a ação alinhada com princípios, porque refletir sem agir é como carregar água numa peneira. Não importa quanto esforço você faça, no final você continua com as mãos vazias. O verdadeiro autodomínio não está em controlar todas as variáveis da vida. Isso é impossível, mas em se mover com clareza e propósito diante do caos e da incerteza. Você aprendeu hoje que pensar demais pode ser uma armadilha disfarçada de prudência.
Que a clareza vem através da prática, não apenas da teoria. Que os princípios estoicos podem funcionar como uma bússola prática para suas decisões, que esperar pelo momento perfeito é uma ilusão perigosa e que você pode agir com propósito. Mesmo quando tem dúvidas, agora é hora de parar de adiar. É hora de pensar menos e agir mais, mas sempre com propósito. Sempre alinhado com quem você quer ser e com os valores que escolheu viver. O conhecimento que você adquiriu hoje só tem valor se for aplicado. As reflexões só fazem sentido se levarem à ação. Se você chegou até aqui é porque, de alguma maneira, este conteúdo fez sentido para você e para continuar desenvolvendo uma mentalidade estoica que combina reflexão profunda com ação corajosa. Se inscreva no canal e torne-se mais um desbravador estoico. Você vai receber conteúdos regulares sobre como aplicar a filosofia estoica na sua vida prática, como desenvolver autodomínio real e como se tornar a versão mais forte e equilibrada de si mesmo. E nos comentários, eu quero saber: qual é a ação que você está adiando por pensar demais? Qual é aquela decisão que você já sabe que precisa tomar, mas continua analisando eternamente? Compartilhe sua situação, porque muito provavelmente outras pessoas estão passando pela mesma coisa e podem se beneficiar da sua honestidade e coragem. Lembre-se, você pode mudar sua vida, você pode se tornar quem quer ser, você pode criar o futuro que deseja, mas só se agir. Só se sair da zona de conforto do pensamento infinito e entrar na zona de crescimento da ação proposital. Domine-se e torne-se o líder de sua própria vida. Até o próximo vídeo.